Olá, bom dia, amado irmão, bom dia, amada irmã. Que a graça e a paz esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nós iniciamos mais um domingo na presença do Senhor, como tem sido todos os nossos dias. Porque apesar de estarmos, amados, distantes em comunhão física, nós estamos sempre juntos na comunhão espiritual que o Pai nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa manhã para que a gente pudesse iniciar um breve estudo na palavra do Senhor para nos alimentarmos nesta manhã. Então feche os teus olhos comigo. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta manhã, ó Pai, e pedimos ao Senhor, Pai, que ainda que separados, a Tua boa e poderosa mão, ela possa estar nos alcançando, onde quer que estejamos, nos nossos lares, aqui na rua, nos nossos lares, lá na roça, ó Deus, em qualquer canto desta cidade, desse país ou desse mundo, que a Tua palavra encontre aqueles que esperam nela refúgio, aqueles que esperam nela consolo das suas almas, aqueles que esperam nela, ó Deus, fortaleza para os dias vindouros. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, e nos alcança com o Teu poder, porque sabemos que Tu és soberano para isso. O Senhor nos abençoe a todos neste dia, e faça, ó Deus, com que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluias. Amados irmãos, eu gostaria de ler um texto com você que se encontra lá no livro de Atos. Atos, capítulo 16, começando lá no verso 9. Verso 9 de Atos 16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E o Espírito na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos.
Levantou-se então a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram que lhes fossem dados muitos açoites. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e os prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, então, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ele ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e foi também batizado todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por ter crido em Deus. Irmãos, este texto é maravilhoso. Este texto, ele nos traz uma verdade tremenda. A verdade de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é manifesto no poder de Deus, ele é manifesto na graça de Deus, e ele é manifesto onde quer que o Senhor deseje. Irmãos, nós temos uma responsabilidade tremenda em anunciar o Evangelho da salvação. Ainda que dentro dos nossos lares, ainda que presos dentro das nossas casas, ainda que em reclusão, ainda que em isolamento social, ainda que vivenciando uma época, uma situação, uma circunstância que nós jamais imaginaríamos estar passando por ela. Nós temos o compromisso de apregoar o Evangelho da salvação, de fazer disseminar este Evangelho, de fazer propagar este Evangelho. Oh, meu irmão, eu não sei qual estratégia Deus vai te dar ou já está te dando. Eu não sei como que Deus está te usando, como que Deus está trabalhando na sua vida, mas uma coisa é certa, Ele te deu uma missão, e Ele vai fazer com que você cumpra essa missão. Ele provavelmente já está te dando, meu irmão, todos os instrumentos para que você cumpra essa missão, de pregar o Evangelho. Ô meu irmão, abra o seu olho, Zé. Porque o Senhor pode já estar te dando todas as ferramentas nas mãos e você pode não estar percebendo. Preocupado demais com o coronavírus, preocupado demais com reclusão social. Abra o seu olho e preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao teu redor. Paulo, ele tinha um pensamento, queridos, de ir para a Ásia. Era o desejo do coração dele, estar indo para a Ásia, pregar o Evangelho na Ásia. Mas o desejo do Senhor é que ele fosse pregar na Europa. Então o Senhor levanta e faz com que apareça para ele um varão. E este varão então diz: passa para Macedônia. Passa para Macedônia e ajuda-nos.
E o texto diz que Paulo, imediatamente após ter essa visão, ele entende que Deus está falando ao seu coração, mudando a sua estratégia, mudando os seus planos, porque o plano real ele vem do Senhor. Nós fazemos planos a todo momento, mas o real plano vem do Senhor. E nós precisamos estar aptos a isso. E o texto diz que Paulo estava, amados irmãos, numa sintonia tão grande com o Senhor, que quando lhe apareceu o varão e diz, passa para Macedônia, ainda que o seu desejo, ainda que a sua vontade fosse estar lá na Ásia, Paulo já deveria ter traçado todo um plano de pregação naquele lugar. Sabe aqueles mapas que a gente faz quando vai viajar para um lugar estranho? Sabe aquele tipo de pessoa que quando vai para uma terra estranha compra um livro de história, de lugares, de história daquele lugar, de lugares a serem visitados ali para onde ela vai? Paulo era desse jeito. Um camarada extremamente inteligente, metódico. E é possível que ele já tivesse feito todos os planos necessários para que essa viagem fosse bem sucedida. Mas o Senhor apareceu para ele e disse, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. E ele disse, eis-me aqui. O texto diz que ele reúne a sua tropa e diz assim, procuramos então partir para aquele destino, concluindo que Deus havia lhes chamado para anunciar o Evangelho. Oh, irmão, Deus tem te chamado para anunciar o Evangelho. Talvez você esteja surdo e não esteja ouvindo, mas Deus está te chamando para isso. Ah, pastor, mas eu estou preso dentro de casa. Oh, meu irmão, Deus está te dando uma estratégia, eu sei que está. Porque a única coisa que Ele requer de nós é que nós preguemos o Evangelho, porque todo o resto é com Ele, todo o resto é com o seu Espírito, todo o milagre que vem a partir daí. Ah, pastor, mas é porque as pessoas que estão ao meu redor são difíceis demais, são pessoas complicadas, são pessoas de coração duro, são pessoas extremamente difíceis de serem evangelizadas. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Passou um som do carro ali, né, falando que o dia que a terra parou. Espera a terra parar para você anunciar o Evangelho. Não, meu irmão, anuncie agora, porque Deus está te dando arma para isso. Deus está te dando arma para isso. Começa a olhar ao seu redor com olhos espirituais. Será que Deus vai precisar mandar um varão para falar para você, faz isso e não faz aquilo? Será que você não está intimamente ligado com o Senhor, meditando na sua palavra dia e noite, com alegria no seu coração, a ponto de Deus falar para você das formas mais simples do mundo? Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça, a parte difícil. Ah, pastor, é difícil demais pregar o Evangelho, eu tenho vergonha. Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça, difícil é a parte que Deus faz. Você é capaz de fazer terremoto, meu irmão? Você é capaz de fazer cadeia se quebrarem? Você é capaz de tirar o espírito ruim de uma pessoa? Essa é a parte difícil e essa Deus se incumbiu de fazer. Você só precisa pregar o Evangelho com amor. Este texto que nós lemos aqui, o texto de Atos, capítulo 16, versículos 9 ao 34, ele nos narra 3 histórias fantásticas. Ele nos narra a história de Lídia, ele nos narra a história de uma jovem adivinhadora, e ele nos narra a história de um guarda, de um carcereiro. Ele nos narra a história de Lídia, mostrando essa exclusividade da graça soberana de Deus que chama quem Ele quer, que age onde Ele quer. Basta que nós preguemos, e o texto diz que Paulo, mas os seus amigos pregaram o Evangelho. No sábado saímos, versículo 13, no sábado saímos da cidade, para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos ali, falamos àquelas mulheres que para ali tinham ido. Eles simplesmente pregaram o Evangelho, e ali estava Lídia, uma mulher que diz o texto que era temente a Deus. Talvez ela não tivesse ainda tomado uma atitude, talvez ela não tivesse abraçado o Evangelho com toda a força com que ela poderia. E tem muita gente assim, meu irmão, dentro da igreja,
que é apaixonado pelo Evangelho, que gosta do Evangelho, que é temente a Deus, mas ainda não se soltou para o Evangelho, ainda não abraçou o Evangelho com todas as suas forças, porque se abraçasse, muita coisa ia acontecer, grandes coisas o Senhor ia fazer, mas tem muita gente que não abraça, e diz o texto que neste dia, Lídia deixou de ser só uma apaixonada pelo Evangelho, Lídia deixou de ser só mais uma que vai na igreja, para ser alguém que faz total diferença. Deus moveu no coração daquela mulher de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. E o texto diz que lá no verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E diz o texto que ela constrangeu os discípulos a fazerem isso, ou seja, ela foi bastante firme. Eu quero vocês na minha casa. Mudou agora. Minha casa agora mudou. Talvez antes eu não gostaria de receber vocês lá. Talvez antes eu teria vergonha de receber vocês lá. Talvez antes a minha casa não estava preparada para receber homens de Deus, a presença do Senhor lá. Agora ela está. Agora ela está. Houve uma transformação tremenda ali por conta da pregação do Evangelho. E tem muita gente, crente, temente a Deus, dentro das igrejas, precisando sofrer essa conversão que Lídia sofreu. Para ser usado. Presta atenção nisso, irmão e irmã. O texto ainda nos fala, amados irmãos, que em outro momento, devido a essas circunstâncias, eles continuam pregando o Evangelho. E diz que num determinado momento eles estavam indo de um lugar para um outro lugar de oração, saindo de um lugar de oração e de pregação do Evangelho para ir para outro lugar, continuar pregando o Evangelho. E diz o texto que uma menina começou a acompanhá-los. E ela começou então a segui-los e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, até o demônio sabia a verdade. Olha que coisa louca. O próprio espírito mau, ele sabia quem eram aqueles homens, tamanha investidura de poder sobrenatural que havia neles. E diz Paulo que de tanto ver o demônio usando aquela moça, e de tanto ver homens lucrando com a vida daquela moça, ele vai lá e diz: em nome de Jesus Cristo, ele diz ao espírito mau, imundo, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. Irmãos, na mesma hora ele saiu. E eu creio poderosamente que de onde o diabo sai, de onde o espírito ruim sai, esse lugar não fica vago não, meu irmão. Este lugar, ele é totalmente preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo crer, eu não consigo entender que Paulo fale para uma pessoa: saia dela, espírito ruim, e este espírito vai embora, e ele diz: agora vai viver sua vida do jeito que você achar melhor. Eu creio piamente que de onde sai o mal, de onde saem as trevas, a luz é que entra no lugar. O texto não continua falando acerca dessa menina, mas eu creio que ali houve grande transformação na vida dela. E por conta desta ação de Paulo e de seus amigos, eles são levados por aqueles cobiçosos, aqueles que visam dinheiro,